Graça e paz, queridos. Eu espero encontrar cada um de vocês hoje muito bem. Nós já louvamos ao Senhor, agora nós vamos passar para a palavra. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Josué, no capítulo 14, versículo 9. Podemos ler? Todo mundo achou? Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir ao Senhor, meu Deus. Feche os olhos. Pai, nós estamos diante da Tua presença e pedimos ao Senhor que o Senhor possa falar conosco. Nós queremos ouvir a Sua voz. Pai, nós já adoramos ao Senhor, nós já abrimos o nosso coração e agora nós estamos abertos a receber o recado que o Senhor tem para nos dar. Fale conosco nesta noite, não permita, Senhor, ó Deus, que nada venha impedir o agir do Senhor no nosso meio neste momento. Eu coloco nas Tuas mãos tudo aquilo que nós deixamos para fora da igreja, os nossos bens, patrimônios, familiares, se por acaso deixamos em casa alguma situação difícil, alguém doente, Pai, nós pedimos ao Senhor que os anjos do Senhor possam estar lá agora, porque nesse momento nós queremos que a nossa mente esteja voltada ao Senhor. Fale conosco, nós estamos abertos em nome de Jesus. Amém. Passa por favor o próximo slide. No mês de agosto, numa quarta-feira, o pastor Ivair ministrou uma palavra aqui com o título Jesus entre a arrogância religiosa e um coração quebrantado. Se você esteve aqui, você vai lembrar dela. Se você não esteve, tem um QR Code aqui que você pode escanear e assistir. Eu sugiro que você assista. Quero incentivar você a assistir essa ministração. E Deus falou muito comigo naquela palavra. Ele iniciou falando daquela mulher Ciro-fenícia, que tinha uma filha endemoniada, e quando Jesus passava pela região da Galileia, ela aproveitou a oportunidade e pediu: Jesus, cura a minha filha. E Jesus disse para ela: olha, eu vim para aqueles do meu pai, não é bom que eu tire o pão dos filhos e dê para os cachorros. Foi uma palavra dura que Jesus deu para aquela mulher, mas Jesus estava dizendo o seguinte: olha, o seu povo, a sua nação, historicamente, é contra o povo de Deus, afronta o Deus dos céus e afronta o povo daquele local. Jesus estava dizendo para aquela mulher que o legado que ela tinha era contra o Senhor. E por isso Jesus não tinha vindo para ela, Jesus tinha vindo para os da casa dele. Mas aquela mulher tomou uma atitude e disse: Senhor Jesus, eu sei que o meu povo tem se levantado contra o Senhor, mas eu não sou como o meu povo, eu sou diferente do meu povo. Obrigado. Eu sou diferente do meu povo. E ainda que eu sei que os cachorrinhos não comem do pão, eles se aproveitam das migalhas do seu dono, e ela reconhece Jesus Cristo como o dono dela e como Senhor da vida dela. E Jesus disse que nem na Judéia se houve uma fé como daquela mulher. Que vergonha para o povo de Deus, que vergonha para a casa de Deus, ter uma mulher que era improvável, que não merecia, mas por conta da fé passou a merecer. E Jesus disse que a fé que ela teve, Jesus ainda não tinha encontrado no meio do povo dele. E Deus falou isso comigo, do improvável, aquele que não é provável para receber, mas recebeu. Passa o próximo, por favor. Na próxima semana, no dia 3 de agosto, se não me engano, no domingo do Dia dos Pais, a pastora Sinara ministrou essa palavra: o pai que escolheu amar. E Deus também falou comigo em continuidade do que ele tinha falado na palavra do pastor Ivair. Porque a pastora citou aqui 3 exemplos de pessoas, 3 pais, que biologicamente, legalmente, eles não eram pais, mas eles se tornaram pais. Ou seja, alguém que era improvável, que não era para ser, passou a ser.
Ela citou o exemplo de José, pai de Jesus, que não era pai biológico, mas ele se tornou pai. Mordecai, tio de Hadassah, que não era pai, mas se tornou pai da rainha Esther. E ela também citou a história de um homem que assumiu a mulher com o seu filho, e ele passou a ser pai daquele filho. Essas duas ministrações, Deus tratou com o meu coração a respeito de improváveis. E dentre os improváveis, aqui está você, aqui estou eu. Não era para estarmos aqui. Se nós olharmos a nossa história, se nós olharmos qual que era o rumo do caminho que nós deveríamos seguir, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos nesse momento. A obra de Deus, ela foi maravilhosa na nossa vida, em nos resgatar das garras do mal, e nos trazer para a luz, e nos fazer assentar à mesa com o Senhor. Nós somos os improváveis. E a ministração, a palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa noite que Deus colocou no meu coração, eu quero contribuir com o pastor Ivair e com a pastora, acrescentando e apresentando mais um improvável. Passa, por favor, o próximo slide. E eu quero falar sobre Caleb. O tema dessa ministração é Caleb, o improvável. O primeiro texto que nós lemos foi sobre Moisés conversando com Caleb. E eu quero contar uma história. Eu gosto de contar histórias da Bíblia. E eu quero contar a história de Caleb, para você entender como que ele também foi um dos improváveis. Pode passar o próximo. Antes de falar sobre Caleb, eu quero contextualizar a história, para você ver onde que ele vai ser inserido. Nessa apresentação que está passando aqui atrás, eu não vou abrir todos esses textos, e provavelmente eu não vou ler todos esses textos aqui, mas se você quiser, depois eu posso colocar no grupo, né, da igreja essa apresentação para os irmãos acompanharem, ou então vai estar gravado essa ministração, você pode assistir e acompanhar todos esses textos aqui que eu vou apresentar, tá bom? Aqui tem um mapa de Israel. Essa região aqui hoje é onde fica o Iraque. Essa região aqui é onde hoje está Israel. Mas naquela época, na época de Abraão, ele morava aqui e se chamava Ur dos caldeus. Era onde ele morava. E Deus falou para Abraão: Abraão, sai da sua terra, vai para uma terra aonde eu vou te mostrar. E ali naquela terra eu vou te tornar uma grande nação. Abraão fez essa peregrinação aqui e chegou até a Canaã. E a partir daquela chegada de Abraão naquela terra, ela se tornou o berço do povo de Deus. E até hoje, Israel, a mesma região onde nós vemos hoje, é essa mesma região que Abraão chegou. Logo depois que Abraão se separa do sobrinho dele, Ló, Abraão vai para uma cidade chamada Hebrom. Guarda essa palavra que no final da ministração, eu vou fazer uma ligação entre Hebrom e Caleb. Ele habitou em Hebrom, ali ele viveu. Sara morreu em Hebrom, foi sepultada ali. Ele foi sepultado ali, os ossos deles estão ali. Passa o próximo, por favor. Abraão teve o filho Isaque. Isaque também viveu nessa terra de Hebrom, teve os seus filhos ali, viveu. Passa o próximo, por favor. E Isaque teve 2 filhos. A esposa dele era estéril. Rebeca não podia ter filhos. Mas Deus tinha dito para Abraão que através de Abraão ele se tornaria uma grande nação. Então Abraão teve o seu filho Isaque. A esposa de Isaque era estéril. Deus então abre a madre de Rebeca e eles ficam grávidos de Jacó e Esaú. 2 filhos, gêmeos. Quando Rebeca engravida, concebe aquele filho, ela começa a ter muitas dores e muito problema na gestação, a ponto dela falar: Deus, se fosse assim eu preferia ficar estéril, se fosse assim eu prefiro morrer.
está muito ruim, está muito difícil gerar esses 2 filhos. Deus então dá uma palavra para Rebeca e disse: olha, dentro de você existem 2 nações. É por isso que você tem sofrido e vivenciado o que você tem vivenciado. Tem 2 nações. E a menor, o maior servirá o menor. Chega o dia de dar à luz, Esaú nasce primeiro que Jacó. Hoje nós temos a Bíblia, nós temos os Salmos, nós temos o Novo Testamento, mas naquela época eles não tinham a Bíblia. Naquela época, eles tinham apenas a palavra que era passada de pai para filho. A palavra que foi dada para Abraão, de Abraão passou para Isaac, e Isaac disse para os 2 filhos: olha, sobre nós existe uma promessa. Essa terra em que nós pisamos e vivemos vai se tornar uma grande nação, através da nossa família. E através de nós, através de vocês, Esaú, Jacó, nós perpetuaremos nessa terra como uma nação. Você que é pai, principalmente se tiver 2 filhos, você vai entender o que eu vou falar. Cada um dos nossos filhos tem um temperamento, cada um dos nossos filhos tem um jeito, e comumente é sempre muito diferente um do outro. Um é 8, o outro é 80, é bem diferente. Isaac apresenta para os filhos dele: olha, nós temos uma promessa. Esaú, que tinha o direito, que era legítimo, porque era o primogênito, não fez questão da promessa que havia sobre a vida dele. Não fez questão daquela bênção e daquela oportunidade. Falou: tanto faz. Jacó, ele não era o primogênito, não passaria por ele aquela bênção e aquela herança da bênção da primogenitura. Ele era um improvável. Assim como tantos outros, ele também foi um improvável. Num certo dia, Esaú estava com fome. E Esaú trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilha. Esaú disse para Jacó: Jacó, eu estou com fome, você pode me dar um pouco desse guisado aí que você está fazendo de lentilha? Posso, com uma condição. Você troca comigo? Você me passa a bênção da primogenitura? Ele falou: tudo bem, eu troco. Quantos de nós, meus amados, tem feito isso? Trocado aquilo que é eterno por algo, por uma sensação e por um prazer que vai saciar a nossa carne momentaneamente. Assim como Jesus disse para aquela mulher no poço de Jacó: quem bebe dessa água vai voltar a ter sede, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede, e além de dentro de ti fluirá rios que saciarão a sede de inúmeras pessoas. Quantas pessoas têm feito isso e vivido dessa maneira como Esaú viveu, abrindo mão da promessa, abrindo mão da herança? Meu amado, nós estamos aqui hoje para ouvir Deus falar conosco isso: não abra mão daquilo que Deus te deu, não troque a primogenitura por uma coisa que vai saciar temporariamente a nossa carne. O trabalho, a escola, a faculdade, isso tudo vai passar, a beleza, a saúde, tudo isso passa, mas o que é eterno permanece para sempre. Nós ouvimos sobre isso hoje aqui pela manhã. Pois muito bem, então eles trocam. Jacó assume o lugar de Esaú na herança. Então, a primogenitura passa não por direito legítimo natural, mas por uma mudança e por uma atitude de fé da parte de Jacó. E eu coloquei esse mapa ali para explicar uma coisa. De Jacó, lembra que eu disse que Deus havia falado com Rebeca que no ventre dela haviam 2 nações? Pois bem, a primeira nação, então, que se tornou maior,
veio da descendência de Jacó. Essa aqui toda, essa área toda, aqui até aqui, tudo isso foi o que Jacó recebeu. E esse azul aqui, Edom, a parte dos edomitas, que veio de Saul. Então tá, é roxo. Essa parte roxa aqui é o que ficou para Esaú, consequência de uma escolha. Talvez esse nome aqui hoje já não chamaria mais Israel, poderia talvez se chamar Esaú. Mas por conta de uma troca, por conta de uma escolha, toda a descendência, toda a posteridade, tanto de Jacó quanto de Esaú, foram alteradas, tiveram uma interferência. Isso aqui não aconteceu de um dia para o outro, claro, eu estou mostrando que com o passar dos anos, com o passar dos séculos, Deus cumpriu a promessa para Abraão e tornou aquela família uma grande nação, tanto que existe até hoje. Mas olha o tamanho da herança que Jacó recebeu em comparação ao tamanho da herança que Esaú recebeu. Em outro momento, a gente pode falar sobre isso aqui, mas Edom, ele foi dominado por Israel e foi destruído, e já não se existe mais Edom. Então veja, uma escolha errada, perto de alguém que queria, perto de alguém que desejava a herança, foi o suficiente para fazer uma troca. Voltando na ministração do pastor Ivaí, aquela mulher, ela quis, ela buscou, ela aproveitou a oportunidade que aqueles que eram legítimos rejeitaram, inclusive mataram Jesus. Nós somos os improváveis. Passa, por favor, a próxima lâmina. O povo então se tornou, logo quando Jacó recebe a promessa, recebe o direito à primogenitura, ele continua vivendo e habitando ali naquela terra de Canaã, porém aparece fome nela. Jacó e a sua família, cerca de 70 pessoas, então se dirige para o Egito, porque naquela época o Egito tinha melhor condição de vida. É a mesma coisa que acontece nos dias de hoje, pessoas indo para os Estados Unidos, ou pessoas indo para a Europa, ou para algum outro país, buscando uma melhor condição de vida. Foi isso que a família de Jacó fez. Mas aí acredito que a maioria que conhece essa história, lá no Egito, o filho de Jacó, ele era primeiro-ministro, ele era governante ali naquele lugar. Então, quando a família de Jacó sai de Israel, da terra de Canaã, e vai para o Egito, a princípio eles são muito bem quistos, eles são muito bem amparados por José e todo o reinado egípcio. E os anos vão passando e eles vão continuando ali naquele local. E eles vão gostando do Egito, e eles vão aproveitando as coisas que haviam ali. Porém, aquela não era a terra que Deus havia dado para o povo de Deus. Deus não deu para Abraão a terra do Egito, Deus deu para Abraão a terra de Canaã. E a família foi se acostumando, e gostando, e ficando, a ponto de se tornar escravos. Eles ficaram 430 anos aproximadamente no Egito. Não esse tempo todo eles foram escravos. Mas isso também nos leva, meu amado, a uma reflexão. Quando nós trocamos aquilo que Deus nos dá por algo que aparentemente vai ser bom, por algo que aparentemente vai ser melhor e vai saciar as minhas necessidades, isso pode ser o início do fracasso. Isso pode ser o início do nosso fim. Quando Isaac
esteve naquela terra, o pai de Jacó, também teve fome. As pessoas estavam mudando para o Egito, mas Isaac disse: eu não saio dessa terra. Eu vou prosperar no local onde Deus me plantou. E a Bíblia diz que Isaac, ele colheu a 100 por 1. Não é a situação atual do governo, não é a economia, não são as projeções que vão determinar se nós vamos crescer ou se nós não vamos crescer. Era improvável o crescimento na terra no meio da seca. Mas Isaac não olhou a circunstância, ele olhou a fé. E o impossível, o improvável aconteceu. E isso acontece conosco quando nós vivemos pela fé. Se a gente liga a televisão, a gente só vai ver notícia ruim. Só anúncio e prenúncio de coisas, de males que estão por vir. E se a gente enche a nossa mente dessas coisas, a gente acaba perdendo e sujeito a perder também a esperança, porque é tanto mal que vem que pode sufocar a nossa fé. Então aquele povo trocou, Jacó e a sua família, trocou temporariamente a herança que Deus havia dado para eles, por uma necessidade pessoal, por uma necessidade urgente, vamos colocar assim, por uma necessidade que eles tinham e física, eles trocaram. Por que não fizeram como Abraão? Por que não fizeram como Isaac? Mas enfim, foram, se acostumaram, gostaram do mal. Quando eu era criança, a minha mãe, eu lembro que minha mãe era sempre muito didática. E a gente ali, eu com 5 anos, meu irmão com 6 anos de idade, ela para explicar para a gente que a gente não podia pecar, e a gente tinha que pedir perdão dos nossos pecados, e a gente tinha que sempre confessar ao Senhor, ela uma vez desenhou um vidro, uma garrafa, como se fosse uma garrafa dessas de vidro, de conserva, sei lá, de azeitona, aquelas maiores. Ela desenhou uma daquilo, e colocou ali, desenhou um mel, como se fosse uma garrafa com mel. E ela desenhou uma abelhinha, e a abelhinha entrou naquela garrafa, experimentou o mel, gostou, e subiu e voltou. E ela falou: não, aquele mel está tão gostoso, deixa eu ir lá de novo. Desceu, experimentou o mel, só que já comeu mais do que tinha comido da outra vez, e voltou. E continuou fazendo isso, e teve uma hora que ela voltou, e comeu tanto, e comeu tanto, e comeu tanto, que as asinhas dela não conseguiam carregar o corpo dela que estava pesado. E ela não conseguiu sair dali, e ela morreu naquele pote de mel. Minha mãe estava explicando para a gente que o pecado é assim. Ele começa pouquinho. É o que fala, né, que ninguém, que as pessoas devem preocupam com as raposas grandes, mas não preocupam com as raposinhas, com aquele pequenininho. Uma pedra grande a gente desvia, mas das pequenas a gente às vezes nem olha. Nós devemos estar atentos, alertas, preocupados com aquele detalhezinho, que se eu não vigiar, é igual a pastora falou hoje de manhã, os pecados de estimação. Se a gente não vigiar, aquilo pode vir e começar a abrir brecha, não só na nossa vida. Não foi só na vida de Jacó que teve o problema, na verdade ele não viu o problema, né? No Egito ele viveu bem, mas isso desencadeou um mal para a geração dele. Às vezes, o nosso viver, o nosso dia a dia, nós estamos sujeitos a propostas do mundo, que a gente fala: é só uma vez, não tem problema, é só isso aqui. E quando a gente vai ver, a gente abre um precedente grande, para que a consequência do nosso pecado atinja a nossa geração, atinjam os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos.
e toda a nossa descendência, toda a nossa genealogia. O povo então ficou escravo ali, e aí acho que a maioria aqui já ouviu a história. Deus então levanta Moisés, ele vai até Faraó, fala, deixa o meu povo ir, nós cantamos essa canção aqui hoje de manhã, deixa o meu povo ir, liberta o povo. Depois das 10 pragas, então, o faraó permite que o povo vá embora. Passa a próxima lâmina, por favor. Esse mapa mostra a trajetória do povo, depois de 430 anos, saindo do Egito e voltando para a terra prometida. Eles estavam aqui, em Ramsés. Então, quando eles saíram do Egito, eles vieram, passaram por esse local, aqui está o braço do Mar Vermelho, onde foi aberto, e eles se dirigiram para o Monte Sinai. O Monte Sinai era o mesmo local que Deus havia falado com Moisés antes dele ir conversar com o Faraó. Nós estávamos quinta-feira na casa da Lucimar, no discipulado, e eu quero já até aproveitar, já convidar você que mora aqui na região, todas as quintas-feiras, às 8 horas, nós estamos tendo um discipulado ali naquela casa, fica bem próximo aqui, sinta-se à vontade em participar, um casal super receptivo, Lucimar e César, estou te procurando, você está aí, Lucimar e César, abriram as portas da casa dela para que o evangelho pudesse ser propagado ali naquela casa. É um momento muito agradável, é bem objetivo, rápido, mas a gente sai dali alimentado da palavra do Senhor. E nós estávamos lá na quinta-feira. Nós falávamos sobre isso, o pastor Ivair ministrando ali, ele falava sobre isso, que do início, de um começo, de um ponto de partida. O ponto de partida para a terra de Canaã não foi a saída do Egito, mas sim o período que eles passaram aqui no Monte Sinai, porque ali naquele período foi onde Deus deu para o povo as diretrizes, para que quando eles entrassem na terra prometida, Israel está aqui para cima, quando eles entrassem nessa terra, como que eles deveriam se portar, como que eles deveriam obedecer a Deus, quais seriam as práticas que eles deveriam ter quando entrassem na terra prometida, as regras, as leis, as ordens. Boa parte dela, boa parte do direcionamento foi aqui no Monte Sinai, foi um momento de preparação. E eu falando disso, eu lembro do texto que diz que Jesus, passando na beira da praia, encontrou alguns pescadores limpando as redes, porque eles passaram a noite inteira pescando, passaram a noite inteira trabalhando e não pescaram nada. E eles estavam ali limpando as redes. Existem momentos que você e eu precisamos parar para limpar as nossas redes. Tentamos de tudo com a nossa força, tentando de tudo do nosso jeito. Tomamos as nossas decisões, fizemos as nossas escolhas, mas nós não tivemos o resultado esperado, pelo contrário, só gastamos energia com nada produtivo. E é preciso então a gente parar para começar a limpar as redes, porque nesse momento, enquanto estamos limpando a rede, e não estamos mais no alto mar, não estamos mais praticando o nosso trabalho, o nosso esforço humano, Jesus ele aparece e diz: ei, faz do meu jeito agora. Vocês gastaram uma noite inteira trabalhando, suando, não pegaram nada, agora façam do meu jeito, voltem para o mar e lança para o lado direito. E a palavra de Deus diz que eles pescaram uma quantidade enorme de peixe. Foi uma pesca maravilhosa. As nossas atitudes, o nosso agir sem direção de Deus, é como aquele cachorro. Eu tive um cachorro quando eu era criança, que do nada ele começava a correr atrás do rabo, e gastava energia, corria, subia poeira, corria, depois parava e ficava cansado. Correu, não andou 1 metro de distância e ficou cansado ainda, não serviu para nada. Às vezes nós corremos e nos cansamos,
Mas a palavra de Deus diz que aqueles que estão no Senhor, eles correm e não se cansam, não se fadigam, porque o nosso tiro ele é certeiro, nós acertamos o alvo, porque quando nós seguimos a direção e a orientação do Senhor, nós não erramos. Então aqui no Monte Sinai o povo se preparou para poder conquistar a terra. Quando eles terminaram, que eles receberam toda a instrução, o pontapé inicial, Deus então fala com o povo, aqui no Monte Sinai, vão e conquistem a terra. Qual que foi a mensagem que Deus disse para ele, a direção? Conquista a terra. O que o povo fez? Continuou a sua caminhada. E quando eles chegaram nessa cidade, Cades Barneia, o povo parou e disse, espera, vamos fazer o seguinte, antes da gente entrar, ali era a divisa, a partir de Cades Barneia, já estaria na terra prometida, mas eles falaram assim, espera lá, vamos lá observar a terra primeiro, vamos ver como é a terra, se ela é boa, se ela é agradável, como é que é? Meu amado, eu não coloquei essa referência bíblica aqui, se não me engano está em Deuteronômio capítulo 1, ou Deuteronômio capítulo 2, por via das dúvidas, se você puder, na sua casa, leia Deuteronômio capítulo 1 e leia Deuteronômio capítulo 2, que você vai achar isso que eu vou falar aqui agora. Moisés, já no final da vida dele, ele reconhece e diz, olha, naquele dia que eu aceitei que o povo espiasse a terra, não diz com essas palavras, tá? Isso é eu que estou falando, mas é o reconhecimento de Moisés, no dia que eu aceitei que o povo fosse espiar a terra, naquele dia, o meu pecado trouxe consequência para toda a nação, muitas pessoas morreram, por conta de Moisés ter permitido o povo espiar a terra. A palavra de Deus diz que Deus é que sabe o que é bom para nós. Os pensamentos dele ao nosso respeito são pensamentos de paz, pensamentos de bondade, de prosperidade, de bonança. Se Deus disse vai, eu não preciso questionar, será? Faça isso, vai nessa direção, mas será? E a gente começa, né? Será que vai dar certo? Será que não vai? Logicamente isso não dá. Será mesmo que isso não é coisa da minha cabeça? Será mesmo que talvez, ao invés de eu estar sentindo que Deus está falando comigo, não é coisa da minha cabeça? E eu tenho uma forma de para mim, funciona comigo, e eu imagino que vai funcionar para você, saber quando é Deus que está falando e quando não é. A palavra de Deus diz que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são como ventos, não sabe para onde vem, não sabe para onde vai. Vai sendo guiado, vai sendo inspirado a seguir em determinado caminho. Então, quando eu sinto que eu tenho que ir para determinado caminho, eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. E um dos frutos do Espírito Santo é paz. Se eu estou sentindo paz, não a paz do mundo. Quem sim já experimentou da graça de Deus, do dom de Deus, consegue diferenciar uma paz do mundo com a paz que o Espírito Santo nos dá. No momento em que a gente está diante da morte, no momento que a gente está diante de uma notícia ruim, de uma tragédia, a gente consegue dar glória a Deus. Isso é ter paz. Então, se naquilo que você propõe o seu coração, você sente paz, e sabe que essa paz vem do Espírito, vai, segue, não titubeie, não abra brechas para que o diabo venha, não abra brechas para que o diabo venha te tirar do caminho, te colocar dúvida. Foi o que fizeram com o povo aqui em Cades Barneia. Vamos espiar? Não foi a vontade de Deus que isso acontecesse. Não era vontade dele que o povo espiasse a terra. Lá no Monte Sinai, Deus disse, conquista, vai, é sua. Mas o povo teve dúvida.
E a dúvida não era só se a terra era boa ou se era ruim. A dúvida é se podia ou não confiar em Deus. Quantas pessoas não estão confiando mais no Senhor? Confia muito mais na sua capacidade intelectual, no seu diploma, na sua força, na sua inteligência, do que na direção de Deus. Moisés, então, diz: separa para mim 12 homens, cada um de uma tribo. Esses homens vão lá e vão espiar a terra. Como eu disse, Moisés se arrependeu de ter feito isso. Mas no livro de Números, essa história que eu estou contando está no livro de Números, capítulo 13 e 14. Daqui a pouquinho nós vamos ler um pouco. Quando Moisés tomou essa decisão de permitir que o povo fosse, depois ele se arrependeu, ele mandou pegar um homem, um líder de cada uma das tribos, e permitiu que eles fossem. E eles visitaram a terra, e eles olharam a terra, e eles espiaram a terra. Passa o próximo slide, por favor. Tem um texto aqui, eu escrevi ele, não precisa abrir sua Bíblia não, pode acompanhar aqui comigo. Lá em Números 13, depois de 40 dias, eles voltaram de espiar a terra. Versículo 27. E contaram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente ela é boa. Mana, leite, mel, esse é o fruto que tem lá na terra. Eles viram. Porém, o povo que habita nessa terra é poderoso demais. As cidades fortificadas, as cidades são fortificadas e são muito grandes. E também ali vimos filhos de Anak, gigantes. 31. Não poderemos subir contra aquele povo, pois é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pelo qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos seus olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Olha a consequência de não confiar em Deus. Quando aquele povo, os discípulos que estavam na beira da praia, limpando a rede, ouviram Jesus falando: vai e lança, eles não pensaram duas vezes. Eles não ficaram espiando se a rede estava limpa ou se não estava, se estava inteira ou se não estava. Eles não ficaram espiando se o mar estava calmo ou se não estava. Eles simplesmente foram. Diferentemente do que aconteceu com o povo de Deus, que estava sendo liberto da escravidão, 430 anos longe da promessa, voltando para a terra que Deus havia prometido para Abraão. Eles estão voltando para lá, mas eles titubeiam. Eles olham e falam: eu acho que Deus não consegue nos livrar disso não. Coloca a próxima, por favor. Números 14. E todos aqueles que Moisés mandou, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido no deserto. Meu amado, quanta ingratidão! O Senhor é bom o tempo todo. O que não presta são as nossas atitudes longe dEle. O povo andou longe do Senhor, e quando viu uma situação difícil, ao invés de buscar refúgio em Deus, ainda colocaram a culpa em Deus. Falou: é melhor eu ficar no mundo, é melhor eu ficar na bebida, é melhor eu ficar na droga, na prostituição, na pornografia, é melhor eu ficar envolto de qualquer outra coisa, do que ficar na presença de Deus. Porque ficar na presença de Deus, às vezes eu vou ter alguma luta para poder lutar.
e eu não sei se eu vou conseguir, então é melhor eu sair e ir para o mundo. Isso foi o que o povo falou com Moisés. Era melhor nós termos morrido no deserto do que vir aqui e ser morto pelas lutas. Meu amado, aquilo que Deus nos prometeu é Ele que vai cumprir. Teve uns anos, há muitos anos atrás, eu tocava teclado na igreja, e eu tinha um teclado grande, e aí tinha uma filha de um irmão um pouquinho maior do que a criança que estava aqui agora, e quando eu terminava o culto, eu ia guardar o teclado, e ela sempre subia no altar para me ajudar a guardar o teclado. E eu pegava o teclado no meio e levantava, porque ele era pesado. E ela pegava no cantinho, e ela até gemia, fazendo força, como se estivesse me ajudando a pegar. Mas quem estava segurando o peso era eu, assim é Deus conosco. Às vezes a gente pode até... mas é Ele que luta as nossas batalhas. É Ele que nos sustenta com a mão poderosa dEle. É Ele quem nos guarda. Não importa, nada do que nós fizermos vai atrair a admiração de Deus. Nada do que nós fizermos vai impactar Deus demais. Ele é que tem todo o poder, toda a força, todo o domínio. Basta você e eu apenas confiar e agir conforme a palavra dele. A ingratidão do povo. Versículo 3, e por que o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presas? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, constituamos um líder e voltemos ao Egito. Eles agora também, além de duvidar da autoridade de Deus, já não davam mais crédito ao líder Moisés. Meu amado, não existe autoridade que não tenha sido levantada por Deus. E a autoridade não deve ser confrontada. Nós devemos orar. Nós devemos obedecer. O que o povo estava se levantando, não só contra Deus, mas também contra o líder, falando, esse líder não presta. Quem nos guiou aqui nesse caminho não está certo. Versículo 5. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. Versículo 6. E Josué, filho de Num, e Calebe, esse é o Calebe, o improvável, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E os dois falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo qual passamos a espiar é terra muito boa. 12 espias foram, 10 falaram que não iriam conseguir entrar e conquistá-la. Depois deles questionarem a autoridade de Deus, questionarem a autoridade de Moisés, e virem o líder deles entristecidos, cair com o seu rosto sobre si, eles falam, nós não podemos ficar calados. Meu amado, nós não podemos ficar calados. Enquanto o mundo, ele desacredita de Deus, desacredita da igreja, desacredita do Evangelho, desacredita do Espírito Santo, nós não podemos ficar calados. Nós temos que ser aquela voz profética daqueles dois que não se curvaram e não se dobraram ao mesmo argumento daqueles 10. Eles eram minoria, mas para Deus não importa número, não importa quantidade. Deus só precisa de um coração quebrantado. Deus só precisa de um disposto a ir. Ele só precisa de mim e de você. Tem uma canção que nós cantávamos há muitos anos atrás, que não passe de nós o teu Espírito, que não seja preciso que se levante outra geração que venha sobre nós e realize o querer do Senhor. Geração de adoradores nós queremos ser. Nós queremos ser esses
Que não passe de nós, que seja eu o adorador em que Deus está procurando, que seja você o adorador em que Deus está procurando, que sejamos nós um desses dois, que tiveram uma palavra, um argumento diferente dos outros 10. Versículo 8: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nula dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Eles viram gigantes, mas disseram: Deus não está com eles, Deus está conosco. Viram doença, mas a doença não está com eles. Deus não está com a doença, Deus está conosco. Viu desemprego, viu necessidades financeiras, mas Deus está conosco. Maior é aquele que está conosco do que o que está lá na terra prometida. Passa a próxima, por favor. Ainda em Números capítulo 14, Moisés, depois de ouvir o relato de Josué e de Calebe, ele faz uma oração. O povo questionou a autoridade dele. Olha como que Moisés responde. Isso aqui é Moisés fazendo uma oração. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da sua misericórdia, e como também perdoaste a esse povo desde a terra do Egito até aqui. Mesmo sendo questionado, o líder não levou para si, não levou para o lado pessoal, levou para Deus, porque o líder tinha convicção que não foi ele que decidiu estar ali, mas desde quando ele estava num monte, lá no Monte Horebe, no meio de uma sarça, e aquela sarça, Deus se apresentou para Moisés e disse: eu sou o que te mando ir. Não foi Moisés que pediu para ir, ele aceitou o chamado. Moisés então sabia que aquele povo não estava se rebelando contra ele, que aquela luta não era pessoal, que aquela luta era contra Deus. E o que Moisés fez? Pediu perdão pelo povo. Pediu que a misericórdia de Deus recaísse sobre eles naquele momento, e que aquela atitude deles de rebeldia não lhes pesassem. Versículo 20. E disse o Senhor, aí já é Deus respondendo Moisés: conforme a sua palavra, o seu pedido, eu vou perdoar esse povo. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais, que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, não verão a terra que a seus pais eu jurei, e nenhum daqueles que me provocaram verá. Veja, saiu daquela terra, num total, esse número pode variar, mas aproximadamente 2 milhões de pessoas, de 2 a 3 milhões de pessoas. O que Deus disse é o seguinte: olha, esse povo que saiu lá do Egito, e que chegou aqui até Cades Barneia, esse povo não vai entrar na terra prometida. Esse povo que murmurou, esse povo que se levantou contra, não vai entrar aqui. Todos eles vão morrer no deserto. E aí Deus diz para ele: olha, esse povo espiou a terra por 40 dias. O meu castigo vai ser 1 ano para cada dia que eles espiaram a terra. Deus então disse que o povo peregrinaria por 40 anos. Foi por isso que o povo peregrinou 40 anos. Foi esse o pecado que eles cometeram, que fez eles peregrinarem. Por isso que eu disse que lá em Deuteronômio capítulo 1 ou capítulo 2,
Moisés se arrepende de ter permitido o povo espiar, porque se ele não tivesse deixado o povo espiar, não teria acontecido esse castigo. Esses milhões de pessoas não teriam morrido no deserto sem entrar na terra prometida. Deus então diz que aquele povo não entraria, não veria a prosperidade, não veria a promessa. Versículo 24. Olha o que Deus diz para o improvável. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Para Caleb, Deus tratou com carinho. E por que eu digo que Caleb era o improvável? Passa a próxima lâmina, por favor. Está dando para entender o que eu estou falando? Caleb, o improvável. Números 32, 12, Josué 14, 6, diz que Caleb era filho de Jefoné, que era da clã dos quenezeus. Os quenezeus eram descendentes de Quenaz, filho de Elifaz. E Elifaz era o primogênito de quem que Caleb era descendente? Onde estava a nação de Esaú? Está aqui Edom. Ele não fazia parte da linhagem e da descendência de Jacó. A terra prometida foi dada para os filhos de Jacó, não foi dada para outros povos. De novo, voltando na palavra do pastor Ivair, o pão não foi dado para os cachorrinhos, o pão foi dado para os filhos. Caleb, ele era um improvável porque legitimamente ou originalmente ele não fazia parte da descendência daqueles que receberam a promessa de Deus. Mas a Bíblia diz que por adoção ele foi integrado à tribo de Judá. E ele não só foi integrado a ela, como ele se tornou um líder dela. Caleb, meu amado, ele representa e ele inspira as nossas vidas, ele inspira a minha vida a não desistir, a não abrir mão da herança. Os antepassados de Caleb, Esaú, abriu mão da promessa, mas Caleb fez igual Jacó. Eu não faço parte, eu posso ser tido como um dos cachorrinhos, mas eu vou com fé, e vou seguir, e vou experimentar, nem que seja de migalhas. Mas Deus, meu amado, não dá migalhas para aqueles que têm fé. Como Jesus mesmo deu testemunho daquela mulher sobre a fé dela que excedeu a do povo de Deus. Caleb, a fé de Caleb excedeu a daqueles que tinham por direito a herança. Tanto que mesmo não sendo, mesmo pertencendo a Edom, a descendência de Esaú, ele recebeu a graça de estar junto do povo de Deus. E não só estar junto, mas ser um dos líderes. Passa a próxima, por favor. 40 anos depois, aquele texto que nós lemos lá em Números capítulo 14, o povo ainda teve que peregrinar por deserto 40 anos. E depois de 40 anos, se cumpriu a palavra do Senhor, o povo foi renovado, e agora sim eles poderiam entrar na terra prometida. Quando o povo entra, Moisés vai ser recolhido para o céu, e Josué, aqueles dois, Josué e Caleb, foram os únicos que viram a terra boa. Josué assume o lugar de Moisés na condução do povo.
Ele toma a frente. E o papel de Josué, no começo, antes de começar a conquistar, foi distribuir a terra prometida. Volta, por favor, aí uma lâmina. Cada uma dessas cores aqui, ó, foi dado a um dos filhos de Israel, de Jacó. Olha, lá na parte de cima vai ser para Aser, para Naftali, e foi distribuindo a terra aqui. Volta, por favor, agora na outra que estava. Aquela divisão ali foi responsabilidade de Josué. Josué ficou responsável por dividir a terra. E ele foi entregando para esse, para aquele, para aquele. 40 anos depois, chega Calebe para Josué. E olha a conversa deles. Josué, então os filhos de Judá, onde Calebe foi integrado, então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Calebe, o filho de Jefoné, o quezeneu, lhes disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Calebe estava, Senhor Josué, você lembra, né? Você lembra que Deus tinha falado que ia me dar aquela terra? Está lembrado, né? Versículo 7. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia o meu coração. Mas meus irmãos subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés, e esse foi o texto que nós lemos no começo. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e dos teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir ao Senhor, meu Deus. Passa a próxima, por favor. Olha o relato de Calebe. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Agora, eis que hoje já tenho 85 anos. Tem uma amiga em Cristo, ela também já está ali por volta dos 80 anos. E numa igreja que eu congregava, uma vez um irmão falou assim: você não foi no culto, tal, no domingo, sei lá, você não foi no culto? Ele disse: irmão, eu estava cansado. Ela disse para ele assim: olha, você vai descansar lá no céu, aqui é lugar de trabalho. E essa pessoa tinha menos de 40 anos. Agora, diante da herança, diante da promessa, um homem de 85 anos. Um homem de 85 anos. Versículo 12. Não, versículo 11. E ainda hoje, eu estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora, tanto para a guerra, como para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que estavam ali os gigantes, e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para expulsar, como o Senhor disse. Meu amado, um homem de 85 anos, que não era para estar ali, mas que assumiu a promessa de Deus na vida dele e disse: eu também faço parte desta herança. Com 85 anos ele disse: eu estou com um vigor
tão grande. Da mesma forma, quando eu tinha 40 anos, eu vou entrar e eu vou guerrear, porque a minha força não está na minha idade, a minha força não está no meu braço, a minha força está no Deus que me fará entrar na terra e conquistar todos aqueles gigantes. Caleb era o improvável, alguém que nos inspira a perseverar, a seguir com fé. Eu tenho 41 anos de idade. Eu me lembro, eu já nasci num berço evangélico. Eu lembro que eu tinha 5 anos de idade. Eu fazia parte da escola dominical, da classe Estrelinhas de Cristo. Alguns aqui vão lembrar, tinha uma época que terminava a escola dominical, a gente se apresentava, a classe Estrelinha de Deus se faz presente com, e a gente lia um versículo. Naquela época, eu observava os adolescentes e eu me inspirava nele, e eu falava, quando eu chegar naquela idade, eu quero ser igual a eles. Quando eu estava na idade dos adolescentes, eu olhava para a classe dos homens e eu dizia, eu quero ser como eles, quando eu estiver nessa idade. Hoje eu estou com 40 anos, já sou um homem. Quando eu chegar na idade de Caleb, eu quero ser igual a ele. E ter essa força e esse vigor. Quantas pessoas eu já caminhei junto, e muitos se perderam no caminho. Provavelmente você também já participou com muitas pessoas. Muitas pessoas que estavam sentadas do seu lado e hoje já não estão mais. Meu amado, não abra mão da promessa. Pode estar 10 indo por um caminho. Você siga o propósito e não abra mão da promessa. Versículo 13. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné. Qual que foi a cidade que deu? Hebrom. Qual que foi a cidade onde Abraão fixou a promessa? Aonde a promessa que Deus tinha dado para Abraão esteve? Foi em Hebrom. Caleb não queria só um território, ele não queria só um pedacinho de terra, ele queria fazer parte daqueles que estão acima, daqueles que conquistam. Hebrom foi onde Abraão e Isaac viveram. Hebrom foi onde Davi foi ungido rei pela primeira vez. Hebrom foi a primeira capital do reino de Davi. Cidade histórica, e até hoje estão lá os ossos de Abraão. Caleb, ele lutou, perseverou e conquistou um dos locais mais icônicos dado ao povo de Deus, mesmo sendo ele um não descendente de Jacó. Capítulo 14. Portanto, Hebrom ficou sendo a herança de Caleb, filho de Jefoné, o quezeneu, até o dia de hoje. Portanto, perseveraram em seguir o Senhor Deus de Israel. Passa a próxima, ela vai ser a última e eu vou encerrar. Hebrom por herança. Hebrom, cidade associada à linhagem de Abraão, e ali estão os versículos onde vão ver isso. A conquista de Hebrom demonstra que a herança não se dá pelo direito natural, mas pela fidelidade à promessa e perseverança diante das dificuldades. Esta é a palavra que eu gostaria de compartilhar com você e que Deus colocou no meu coração, que me inspirou através da palavra do pastor e da pastora. Os improváveis, nós somos como estes improváveis. Não dependemos da nossa força, não dependemos da nossa capacidade técnica, não dependemos da nossa inteligência, não dependemos da nossa beleza, da nossa saúde, nós dependemos de Deus. Quero convidar o pessoal do louvor, nós podemos perseverar. Hoje pela manhã nós tivemos aqui o batismo, pessoas que desceram a água e iniciaram uma vida nova. Eu me batizei em 1996, tinha 13 anos de idade. E uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida foi declarar publicamente a minha fé, a minha crença, não na religião,
não no modelo religioso, não na igreja, mas na palavra do Senhor. E Deus te chama, Deus me chama, mesmo como os improváveis, Deus nos chama para poder conquistar a promessa que Ele tem para nós. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa ter falado com você da mesma forma que ela falou comigo.